Saudações, torcedor tricolor! Se você está aqui, é porque também vibra forte pelo Fluminense e quer se manter atualizado sobre tudo o que rola nos bastidores do nosso amado clube. Hoje, estamos prestes a mergulhar em uma das maiores notícias que sacudiram as estruturas do Fluminense nos últimos tempos. A lista de reforços para 2026 vazou. Isso mesmo, a diretoria tricolor não está apenas planejando para o presente, mas também sonhando alto para o futuro. E, claro, com tudo que envolve uma barca de novos jogadores, vem a expectativa, a esperança, mas também a polêmica. Então, já sabe, né? Antes de começarmos, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nada do que acontece com o nosso Flusão. O clima no clube, meus amigos, está fervendo. Nos últimos dias, os rumores sobre a lista de reforços que a diretoria tem em mente para 2026 começaram a circular com força total. O que isso significa? Bom, é hora de olhar para o futuro e entender como essas movimentações podem impactar não só o time, mas também a nossa maneira de torcer. Vamos dar um passo atrás e olhar para o contexto em que tudo isso está acontecendo. O Fluminense, como todos sabemos, está em um momento delicado na tabela, com suas competições em andamento, mas a mente dos dirigentes parece estar voltada para um horizonte mais distante. A notícia sobre a barca de reforços vem em um momento crucial. Com a temporada de 2025 já em andamento e a pressão por resultados cada vez maior, a ideia de reformular o elenco gera um misto de ansiedade e esperança na torcida. Afinal, quem são esses jogadores que estão na mira da diretoria? Que mudanças táticas podem ocorrer? E o mais importante, como isso pode transformar o nosso Fluminense? Neste primeiro capítulo, vamos explorar essas questões e nos preparar para o que vem a seguir. Antes de entrarmos nas implicações táticas, é importante reconhecer que a diretoria tem um histórico de ousadia em suas contratações. Mesmo com os altos e baixos, sempre houve um desejo de trazer jogadores que possam não só compor elenco, mas que realmente façam a diferença em campo. O planejamento para 2026 já está sendo moldado, e a ideia de uma barca de reforços é uma estratégia que pode dar um novo fôlego ao time. Com isso, as especulações sobre os nomes que estariam nessa lista ajudam a esquentar o clima. Mas o que acontece quando uma barca é anunciada? Uma série de perguntas surgem. Quem sai? Quem fica? Quais as consequências dessas mudanças na química do elenco e na relação com a torcida? Essas são questões que vamos responder ao longo dos próximos capítulos, mas antes, vamos nos aprofundar um pouco mais no que essa lista representa. É um verdadeiro espetáculo, onde esperanças e incertezas dançam juntas. Uma barca não é simplesmente uma troca de jogadores, é uma mudança na filosofia do clube. É a busca por um novo estilo de jogo, é a tentativa de criar uma identidade que ressoe com a torcida. E se a lista vazou, é uma oportunidade para nós, torcedores, começarmos a discutir e sonhar com o que vem pela frente. O que estará por trás de cada nome nessa lista? Jogadores que podem ser a chave para o sucesso do Fluminense nos próximos anos? Ou meras promessas que podem acabar sendo apenas mais uma frustração na história da equipe? Neste momento, a expectativa é grande e a emoção está à flor da pele. Se você é um verdadeiro tricolor, deve estar se perguntando quais novos talentos poderão vestir a camisa do Flu e brilhar nos gramados. A cada rumor, a cada nome que aparece, a nossa imaginação ganha asas e nos transporta para um futuro glorioso. Essa é a essência do futebol, a paixão e a esperança de que, amanhã, tudo possa ser diferente. Mas calma, que ainda temos muito pela frente. No próximo capítulo, vamos explorar as implicações táticas dessa barca de reforços. O que podemos esperar do estilo de jogo do Fluminense se essas contratações se concretizarem? Será que teremos um time mais ofensivo? Ou uma defesa mais sólida? Fiquem ligados, porque as respostas vêm a seguir. Contempla, torcedor. Agora que já temos uma boa noção do que a lista de reforços representa para a torcida e para a história do Fluminense, vamos mergulhar nas possíveis mudanças táticas que podem surgir com essa barca de novos jogadores. Sabemos que o futebol é um jogo de estratégia, e cada peça nova pode alterar a forma como um time se apresenta em campo.
A diretoria tricolor não está apenas pensando em trazer nomes de peso, eles estão buscando transformar a maneira como o Fluminense joga. Mudanças no estilo de jogo. Quando pensamos em reforços, é crucial analisar não apenas quem são esses jogadores, mas como eles se encaixam no esquema tático atual do time. O Fluminense, sob a direção do seu treinador, tem tentado adotar um estilo de jogo que prioriza a posse de bola e a fluidez nos passes. A chegada de novos jogadores pode significar uma adaptação ou até mesmo uma evolução desse estilo. Se os rumores se confirmarem e jogadores conhecidos por sua habilidade em infiltrações e finalizações precisas entrarem no elenco, poderemos ver um Fluminense mais agressivo no ataque. Imaginem um ataque tricolor potencializado por novos talentos, jogadores rápidos, técnicos e com faro de gol. Isso poderia transformar o sistema ofensivo, proporcionando mais opções ao treinador e, consequentemente, mais dificuldades para as defesas rivais. A ideia é que a equipe se torne mais dinâmica e imprevisível, uma verdadeira máquina de criar oportunidades. E o que isso significa para a torcida? Expectativa, emoção e, quem sabe, muitos gols para celebrar. Fortalecimento da defesa. Por outro lado, a defesa também precisa de atenção. A chegada de novos defensores pode proporcionar não só mais segurança ao setor, mas também uma nova forma de jogar. Imagine um zagueiro que não apenas desarma, mas também inicia jogadas com passes longos e precisos. Isso adicionaria uma nova dimensão ao jogo, transformando a defesa em um verdadeiro suporte para o ataque. A movimentação da equipe em campo mudaria, e a torcida, claro, vibraria com essa nova mentalidade. Competitividade e motivação. O impacto de uma barca de reforços não se limita apenas ao campo tático. A pressão sobre os jogadores que já estão no elenco também aumenta. Jogadores que se sentem ameaçados por novas contratações muitas vezes reagem buscando melhorar seu desempenho, o que pode elevar o nível de competitividade dentro do grupo. Essa competitividade saudável é fundamental para um clube que almeja grandes conquistas. Imagine como seria ver um jogador, que antes não rendia o esperado, se superando por conta da pressão de um novo colega mais talentoso. Isso é o que o Fluminense precisa, um ambiente onde todos busquem dar o seu melhor. Expectativas e especulações. E as movimentações não pararam por aqui. Se a expectativa é alta, as especulações também são. O torcedor quer saber, quem são os jogadores que podem chegar para transformar essa realidade? Cada nome que surge na lista de reforços é uma nova esperança, uma chance de mudar o rumo da temporada e, quem sabe, conquistar títulos que há tempos estão fora de alcance. Agora, eu quero ouvir você. Na sua opinião, quais jogadores atuais do elenco do Fluminense precisam se reinventar diante da chegada de novas contratações? Quem você acha que pode se destacar e brilhar ao lado dessas novas estrelas? Não esquece de deixar seu comentário e compartilhar sua visão sobre essa barca que promete sacudir as estruturas do nosso querido Flu. No próximo capítulo, vamos analisar os nomes que vazaram e discutir o que eles podem trazer para o time. Será que teremos um verdadeiro sonho realizado com esses reforços? Ou será apenas mais um desfile de promessas? Não perca, porque a emoção só está começando. Agora é hora de olhar mais de perto para os nomes que estão na lista de reforços para 2026. O que esses jogadores têm a oferecer? Como eles podem se encaixar no elenco do Fluminense e quais as expectativas que a torcida deve ter em relação a eles? Vamos explorar a fundo cada um desses potenciais novos talentos e o impacto que eles podem ter no nosso time. Um dos nomes que tem circulado com frequência é o de um atacante que vem se destacando em um dos principais campeonatos do continente. Ele é conhecido por sua velocidade impressionante e habilidade de finalização que faz qualquer defensor tremer. Imagine esse jogador vestindo a camisa tricolor, recebendo passes precisos e driblando a defesa adversária com facilidade. Ele poderia ser o goleador que o Fluminense tanto precisa para brigar pelas primeiras posições da tabela e para voltar a ser protagonista nas competições nacionais e internacionais. Lembramos de reforços como Fred e Thiago Neves, que chegaram com status de estrelas e mudaram a história do clube. O impacto desse novo atacante pode ser semelhante, trazendo esperança e emoção para a torcida. Outro nome que chamou a atenção é de um zagueiro, um verdadeiro paredão que se destaca pela sua leitura de jogo e pela capacidade de desarme.
Este jogador não só traz segurança ao setor defensivo, mas também possui um bom passe. Sua chegada poderia transformar o sistema defensivo do Fluminense, tornando-o mais compacto e eficaz. Imaginem a torcida vibrando a cada desarme e a cada lançamento preciso que inicia um contra-ataque rápido. A solidez defensiva é fundamental para qualquer equipe que busca grandes conquistas. Se olharmos para o passado, podemos lembrar de grandes zagueiros que passaram pelo clube, como o icônico Aldair, que deixaram sua marca e ajudaram a construir uma defesa sólida. Esse novo reforço pode ser o pilar que a defesa tricolor precisa. Além disso, estão na lista jogadores que podem atuar no meio-campo, áreas cruciais para a ligação entre defesa e ataque. Um desses jogadores, que já teve passagens destacadas por times renomados, oferece uma versatilidade impressionante. Ele pode atuar tanto como volante quanto como meia, o que dá ao treinador uma gama de opções estratégicas. A capacidade de controlar a posse de bola e de criar jogadas pode ser a chave para o Fluminense dominar as partidas. Se esse reforço se concretizar, a torcida pode esperar um meio-campo mais dinâmico e criativo, capaz de proporcionar uma verdadeira sinfonia em campo. Comparando com o passado, reforços como o de Deco trouxeram não só habilidade, mas também uma nova mentalidade ao time, e essa nova adição pode fazer o mesmo. No entanto, também devemos considerar as possíveis polêmicas que esses nomes podem trazer. O que acontece quando um jogador chega com status de estrela e não apresenta o desempenho esperado? O peso dessa expectativa pode ser um fardo, e a pressão da torcida pode ser avassaladora. A história do futebol está repleta de contratações badaladas que não vingaram. É um risco que a diretoria do Fluminense terá que administrar com muito cuidado. A memória de contratações frustradas, como a de alguns jogadores que não conseguiram se adaptar ao estilo tricolor, nos lembra que a pressão é real e que a torcida espera resultados. Além do aspecto técnico, as questões financeiras também são relevantes. Contratar novos jogadores envolve investimentos significativos, e a torcida deve estar consciente de que cada movimentação financeira pode impactar o futuro do clube. A dúvida que fica é: será que a diretoria está pronta para fazer os investimentos certos e garantir que esses nomes se tornem realidade em campo? O Fluminense já passou por momentos de dificuldade financeira, e cada contratação deve ser pensada com cautela para evitar repetir erros do passado. Agora, eu gostaria que você, torcedor tricolor, refletisse: qual desses nomes você acha que tem mais potencial para se destacar no Fluminense? Você acredita que esses reforços podem ser a chave para um novo ciclo vitorioso? Deixe sua opinião nos comentários, porque a interação de vocês é o que faz nossa comunidade ainda mais forte. No próximo capítulo, vamos olhar para a história do Fluminense e lembrar de barcas passadas. Existem lições importantes que podemos aprender com o que já aconteceu e que podem nos guiar nessa nova fase. O que nos espera no futuro? Vem comigo e vamos descobrir. Vamos voltar um pouco no tempo e explorar as barcas do passado do Fluminense. Antes de mergulharmos nas lições aprendidas, é importante lembrar que cada mudança traz consigo a oportunidade de crescimento e aprendizado. O que essas movimentações significaram para o clube e como a torcida reagiu na época? Quando um time decide abrir mão de jogadores para trazer novos talentos, é fundamental entender os impactos emocionais e táticos que isso pode gerar. A história do Fluminense é rica e repleta de lições que podem nos ajudar a interpretar o momento atual. Uma das barcas mais memoráveis foi a que ocorreu no início da década de 2010, quando o clube passou por uma verdadeira reformulação. Naquele período, vários jogadores icônicos deixaram a equipe, e muitos novos chegaram com a esperança de levar o Fluminense a grandes conquistas. A pressão sobre os novos contratados era enorme, e a torcida estava dividida. Muitos acreditavam nas promessas, enquanto outros eram céticos, temendo que a qualidade do time fosse comprometida. No fim das contas, essa barca resultou em um título de grande importância, o Campeonato Brasileiro de 2010. A combinação de uma base sólida com as novas aquisições se provou eficaz. Outro momento marcante foi a barca que aconteceu em 2015, quando o clube decidiu abrir mão de vários jogadores que não estavam rendendo o esperado. A expectativa era de que os novos reforços fossem capazes de trazer frescor e novas ideias para o time. Contudo, o resultado não foi tão positivo quanto se esperava.
A falta de entrosamento entre os novos jogadores e os que já estavam no elenco causou uma série de problemas em campo, e a torcida sentiu isso de forma profunda. Essa experiência nos ensina que não basta apenas trazer novos nomes, é preciso que haja uma integração consistente e planejada. O impacto emocional de uma barca não se limita somente aos jogadores, a torcida também sente a mudança. O amor e a paixão pela camisa tricolor estão intimamente ligados à memória afetiva que os torcedores têm de seus ídolos. Quando um jogador querido deixa o clube, é como se um pedaço da história do clube fosse embora. É preciso saber lidar com essa dor e transformar a ansiedade em esperança. Neste momento, a expectativa em relação à nova barca para 2026 é enorme. A torcida está ansiosa para ver como a diretoria planejou essa transformação e que lições do passado foram levadas em consideração. Será que a nova geração de jogadores será capaz de se adaptar mais rapidamente e trazer resultados positivos? O que aprendemos com as experiências anteriores pode ser decisivo para o sucesso desse novo projeto. Quero saber sua opinião. Você acredita que o Fluminense aprendeu com as barcas do passado? Quais lições você acha que devem ser aplicadas para que a nova fase seja um sucesso? Não se esqueçam de deixar suas reflexões nos comentários. Agora, prepare-se para o último capítulo, onde vamos juntar todos esses pontos e olhar para o futuro do Fluminense. O que nos aguarda em 2026? Seremos protagonistas ou apenas mais um time na competição? Venha comigo nessa reflexão. E chegamos ao nosso último capítulo, onde vamos integrar tudo o que discutimos e refletir sobre o futuro do Fluminense em 2026. A lista de reforços vazada é mais do que apenas uma lista, ela representa um novo começo, uma possibilidade de transformação que pode trazer o Fluminense de volta ao caminho das vitórias e das grandes conquistas. Mas, para isso, precisamos considerar todos os ângulos que exploramos até aqui. As implicações táticas, o impacto dos novos jogadores, as lições do passado e a reação da torcida. Primeiramente, o planejamento da diretoria para 2026 mostra que o Fluminense não está apenas pensando no presente, mas também no futuro. Essa visão de longo prazo é essencial em um futebol cada vez mais competitivo, onde os clubes precisam se reinventar constantemente. O que importa é que o Fluminense, ao que tudo indica, quer ser protagonista, e não apenas coadjuvante na história do futebol brasileiro. A chegada de novos talentos pode revolucionar a forma como o time joga, trazendo uma nova energia e um novo espírito. Com as contratações certas, o Fluminense pode se tornar um time temido, capaz de enfrentar qualquer adversário de igual para igual. Essa expectativa gera um clima de esperança, e a torcida, ao longo da história, sempre foi peça-chave nesse processo. Quando a arquibancada canta e vibra, os jogadores sentem essa energia e respondem em campo. Entretanto, a pressão que vem com as novas contratações é uma faca de dois gumes. Se, por um lado, os novos jogadores trazem esperança, por outro, eles vêm carregados de expectativas. Será que eles conseguirão suportar essa pressão e se tornar ídolos da torcida? Essa é uma pergunta que só o tempo poderá responder. O importante é que a torcida mantenha a fé e a confiança em quem chega, porque, afinal, o Fluminense sempre foi um clube que se reinventa, que se levanta das adversidades e que luta até o último minuto. Além disso, as lições aprendidas com as barcas do passado devem servir como um guia para o futuro. A diretoria precisa estar atenta ao processo de integração dos novos jogadores, garantindo que a química do time não só se mantenha, mas que se fortaleça. O sucesso dessas contratações não depende apenas da habilidade individual de cada jogador, mas também da capacidade do grupo de se unir em torno de um objetivo comum, fazer do Fluminense um time ainda mais forte. Agora, para encerrar com chave de ouro, deixo uma pergunta que ecoa na cabeça de cada tricolor. O que você espera do Fluminense em 2026? Quais conquistas você sonha ver? E, mais importante, como você pode contribuir para que essa nova fase seja um sucesso? Deixe suas respostas nos comentários, porque a interação de vocês é o que torna a nossa comunidade cada vez mais forte e unida. E não se esqueçam, galera, a jornada do Fluminense está apenas começando, e nós estaremos juntos em cada passo desse caminho. Se inscrevam no canal, deixem seu like e venham com a gente, porque o Fluminense é nosso orgulho, e juntos,
Vamos gritar mais alto e mais forte pelo nosso amado clube. Até a próxima!